Há muito tempo, outros animais eram muito mais importantes que os humanos. Os primeiros humanos viviam em pequenos grupos e não tinham muito poder. Eles eram animais pequenos e fracos, com pouca influência na natureza. Com o tempo, os humanos começaram a evoluir e a mudar. O cérebro humano ficou maior, mas isso também trouxe problemas. Andar sobre duas pernas, ou ser bípede, ajudou os humanos a se adaptar. Eles começaram a usar ferramentas simples de pedra para caçar e se proteger. Mais tarde, o controle do fogo deu aos humanos mais segurança e energia. O desenvolvimento da linguagem permitiu que eles se comunicassem melhor. Com linguagem, os humanos puderam cooperar em grupos maiores. Essa cooperação levou a uma revolução cognitiva na mente humana. A revolução cognitiva permitiu que os humanos imaginassem coisas que não existiam. Eles começaram a contar histórias sobre espíritos, deuses e tribos. Isso ajudou os humanos a sair da África e se espalhar pelo mundo. Finalmente, os humanos se tornaram o animal mais dominante do planeta. Há muito tempo, os humanos começaram a falar sobre coisas que não existem. Isso foi uma grande mudança no cérebro humano. Eles podiam contar histórias sobre deuses, espíritos e monstros. Essas histórias ajudavam grupos grandes a cooperar. Por exemplo, duas pessoas que nunca se viram podiam trabalhar juntas. Elas acreditavam nas mesmas histórias, como leis ou deuses. Isso é chamado de realidade imaginada. A ficção permitiu que os humanos criassem nações, dinheiro e religiões. O conhecimento compartilhado uniu milhares de estranhos. A árvore do conhecimento representa essa nova forma de pensar. Os humanos não eram mais limitados pela genética. Eles podiam mudar rapidamente suas formas de cooperar. Os primeiros humanos, chamados de caçadores-coletores, viviam em grupos pequenos. Eles não tinham uma casa fixa e se mudavam com frequência. Cada grupo tinha entre 20 e 50 pessoas. A dieta deles era variada: frutas, nozes, insetos e carne de animais pequenos. Eles passavam poucas horas por dia procurando comida. O trabalho não era tão pesado quanto o dos agricultores depois. As pessoas compartilhavam a comida e não havia propriedade privada. Homens e mulheres tinham papéis diferentes, mas eram mais iguais do que em sociedades posteriores. Eles conheciam muito bem a natureza e os animais ao seu redor. Os caçadores-coletores também tinham crenças espirituais e faziam rituais. Eles viviam em harmonia com o ambiente, sem destruí-lo.
A vida era mais simples, mas também mais perigosa. As crianças aprendiam observando e ajudando os adultos. Não existiam chefes ou governos. O dia de Adão e Eva era cheio de movimento e descobertas. Há cerca de 70.000 anos, os sapiens começaram a sair da África. Eles encontraram outros humanos em diferentes partes do mundo. Esses outros humanos eram os Neandertais na Europa e os Denisovanos na Ásia. Os sapiens não eram mais fortes ou inteligentes que eles. Mas os sapiens tinham uma vantagem: a capacidade de cooperar em grande número. Eles criaram mitos e histórias que uniam muitas pessoas. Essa cooperação permitiu que os sapiens se espalhassem rapidamente. Quando os sapiens chegavam a um novo lugar, os outros humanos desapareciam. Alguns cientistas acham que os sapiens mataram os outros humanos. Outros pensam que os sapiens levaram doenças ou competiram por comida. Também é possível que os sapiens e os outros humanos tenham tido filhos juntos. Hoje, pessoas fora da África têm um pouco de DNA neandertal. Isso mostra que houve algum contato entre os grupos. No final, só os sapiens sobreviveram. Este evento é chamado de o dilúvio porque os sapiens cobriram o mundo como uma onda. A agricultura foi chamada de a maior fraude da história. Antes, os humanos caçavam e coletavam comida. Eles tinham uma dieta variada e trabalhavam menos. Com a agricultura, as pessoas começaram a plantar e colher. Elas passaram a depender de poucos tipos de comida. Isso tornou a alimentação menos saudável. Os agricultores trabalhavam muito mais horas por dia. Eles também sofriam mais com doenças e fome. A vida dos caçadores-coletores era, em muitos aspectos, melhor. Por que então as pessoas adotaram a agricultura? Uma razão foi o crescimento da população. Mais pessoas precisavam de mais comida. A agricultura permitiu mais comida, mas com mais trabalho. No final, a agricultura foi uma armadilha para a humanidade. Os humanos conseguiram construir grandes pirâmides porque acreditavam nas mesmas histórias. Essas histórias eram sobre deuses, faraós e uma ordem social. Milhares de pessoas trabalharam juntas sem se conhecer. Elas seguiram regras e leis que todos aceitavam. A crença em um faraó como Deus na terra uniu a sociedade. As pirâmides mostram o poder da cooperação em massa. Para construir algo tão grande, era preciso uma imaginação compartilhada.
Sem histórias comuns, as pessoas não confiariam umas nas outras. A ordem social é uma ficção que todos concordam em seguir. Por isso, podemos chamar a civilização de uma pirâmide de histórias. Hoje, também seguimos imaginações coletivas, como dinheiro e leis. O dinheiro só tem valor porque todos acreditam nele. Assim como as pirâmides, a sociedade moderna depende de mitos compartilhados. Esses mitos nos permitem cooperar em grande escala. A chave para o sucesso humano é a capacidade de criar e acreditar em ficções. Os primeiros humanos viviam em grupos pequenos e tudo cabia na memória. Com o tempo, os grupos ficaram maiores e as informações aumentaram. A memória humana é limitada e não consegue guardar tudo. As pessoas começaram a esquecer compromissos e trocas importantes. Para resolver esse problema, elas criaram formas de registrar informações. Primeiro, usaram marcas em ossos e pedras. Depois, inventaram fichas de argila para contar objetos. Esses sistemas ajudavam, mas ainda eram limitados. A solução final foi a escrita, que podia guardar muitas informações. A escrita permitiu que as sociedades ficassem mais complexas. Reis e sacerdotes usavam a escrita para controlar impostos e leis. Assim, a memória humana não precisava mais carregar todo o peso. A escrita foi uma revolução na forma de organizar a vida. Hoje, ainda dependemos de registros escritos para administrar o mundo. Os humanos criam ordens imaginadas, como leis e religiões. Essas ordens não são justas, elas favorecem alguns grupos. Na história, a maioria das sociedades tinha hierarquias rígidas. Por exemplo, os homens tinham mais poder que as mulheres. Escravos e pessoas pobres também sofriam discriminação. As leis muitas vezes protegiam os ricos e poderosos. Os sistemas de castas na Índia são um bom exemplo. Essas divisões pareciam naturais, mas eram criações humanas. A justiça só existe dentro de cada ordem imaginada. Fora dela, não há padrão universal de certo ou errado. Mudanças históricas podem criar novas formas de injustiça. Porém, também podem reduzir desigualdades antigas. O progresso moral é lento e não garantido. No final, a história não tem juiz imparcial. Muitas pessoas pensam que a história tem uma direção. Eles acreditam que a humanidade sempre avança para um mundo mais unido. Por exemplo, impérios juntaram muitas pessoas de diferentes culturas.
O comércio também ajudou a conectar regiões distantes. Religiões como o cristianismo e o islã se espalharam por grandes áreas. O dinheiro se tornou uma língua comum que todos entendem. Essas forças empurraram a história em uma só direção. Hoje, quase todas as pessoas fazem parte de um sistema global. Esse sistema inclui economia, política e cultura. Mas será que essa união é inevitável? Alguns historiadores dizem que sim, outros não. O que sabemos é que a história nunca segue um caminho reto. Ela tem muitas curvas e surpresas. A ideia da flecha da história nos ajuda a pensar sobre o futuro. Mas devemos lembrar que o futuro nunca está garantido. Antes do dinheiro, as pessoas trocavam coisas diretamente. Mas isso era difícil quando uma pessoa queria algo que a outra não queria. O dinheiro resolveu esse problema porque todos aceitam. Dinheiro não é útil para comer ou beber. Mas as pessoas confiam que podem usá-lo para comprar o que precisam. O dinheiro é uma história que todos acreditam. No passado, as pessoas usavam conchas, ouro e prata como dinheiro. Hoje, usamos notas de papel e números no banco. O valor do dinheiro vem da confiança entre estranhos. Por causa do dinheiro, as pessoas podem cooperar com quem nunca viram. Isso criou grandes redes de comércio em todo o mundo. O dinheiro não tem cheiro real, mas dizemos que tem o cheiro do dinheiro. Esse cheiro significa o poder que o dinheiro dá às pessoas. Assim, o dinheiro se tornou a ferramenta mais importante para unir a humanidade. Ele funciona porque todos compartilham a mesma imaginação. Impérios têm uma visão especial sobre o mundo. Eles acreditam que são melhores que outros povos. Essa ideia ajuda a unir muitas culturas diferentes. Impérios geralmente espalham sua língua e religião. Os romanos, por exemplo, impuseram o latim. Muitas pessoas começaram a falar e escrever em latim. Isso criou uma comunicação mais fácil entre regiões. A visão imperial também justifica conquistas. Os líderes dizem que estão trazendo progresso. Na verdade, muitas pessoas sofrem com a dominação. Mas os impérios também misturam diferentes costumes. Assim, novas ideias e tecnologias aparecem. Por isso, impérios são importantes na história. Eles mudaram sociedades para sempre. A religião ajudou os humanos a viver juntos em grandes grupos.
Religiões antigas acreditavam que animais e plantas têm espíritos. Isso é chamado de animismo. Mais tarde, as pessoas começaram a acreditar em muitos deuses, o politeísmo. Os deuses politeístas tinham poderes especiais, como o deus da chuva. Depois veio o monoteísmo, a crença em apenas um deus. As religiões monoteístas diziam que o seu Deus é o único verdadeiro. Isso causou conflitos entre diferentes grupos. A religião também deu regras sobre como se comportar. Por exemplo, não matar e ajudar os pobres. Essas regras ajudaram as sociedades a se tornarem mais estáveis. Mas algumas pessoas lutaram por causa de crenças diferentes. Até hoje, a religião é muito poderosa no mundo. Ela pode unir as pessoas ou dividi-las. O segredo do sucesso dos humanos é a capacidade de cooperar em grandes números. Outros animais também cooperam, mas só em grupos pequenos e familiares. Os humanos podem cooperar com estranhos porque acreditam em histórias comuns. Essas histórias são ordens imaginadas, como dinheiro, nações e leis. O dinheiro é uma história que todos aceitam, mesmo sem se conhecer. Nações são comunidades imaginadas que unem milhões de pessoas. Leis são regras criadas por humanos que todos seguem. Essa cooperação em larga escala permitiu construir cidades, impérios e civilizações. Mas o sucesso também trouxe problemas, como desigualdade e sofrimento. Muitas vezes, as pessoas acreditam nessas histórias sem questionar. A história do sucesso humano não é só positiva. Precisamos entender como essas ordens imaginadas funcionam para melhorar o futuro. O segredo do sucesso é, ao mesmo tempo, uma ferramenta poderosa e um perigo. Antes da ciência moderna, as pessoas pensavam que já sabiam tudo sobre o mundo. Elas acreditavam em livros antigos e tradições, não em novas descobertas. A grande mudança foi admitir que não sabemos muitas coisas. Essa ideia se chama descoberta da ignorância. A ciência moderna começou quando as pessoas aceitaram sua ignorância. A partir daí, elas começaram a fazer perguntas e testar respostas. Isso levou a muitas descobertas importantes, como a teoria da gravidade. Os europeus usaram esse novo conhecimento para explorar o mundo. Eles construíram navios melhores e mapas mais precisos. A descoberta da ignorância também mudou a política e a economia. Os governos começaram a financiar pesquisas científicas. Hoje, a ciência continua a crescer porque aceitamos que ainda há muito a aprender.
A ciência e o império começaram a trabalhar juntos no século XVIII. Os governos europeus financiaram expedições científicas para explorar novos lugares. Os cientistas coletaram plantas, animais e mapas para os impérios. Em troca, os impérios deram poder e dinheiro para os cientistas. O capitão Cook viajou para o Pacífico para fazer ciência e tomar terras. Ele levou botânicos, astrônomos e cartógrafos em seu navio. Essas viagens ajudaram a Europa a controlar o mundo. A biologia e a antropologia foram usadas para classificar os povos. Muitas vezes, isso justificava a colonização e o racismo. Os cientistas achavam que os europeus eram superiores. Esse pensamento ajudou a manter o poder dos impérios. A aliança entre ciência e império continua até hoje. Governos ainda financiam pesquisas que trazem benefícios militares ou econômicos. O capitalismo é mais que um sistema econômico, é uma crença no crescimento. Essa crença diz que devemos reinvestir o lucro para produzir mais. Assim, a economia cresce cada vez mais rápido. Antes do capitalismo, as pessoas pensavam que a riqueza era fixa. Elas acreditavam que ganhar dinheiro significava tirar de outros. O capitalismo mudou essa ideia. A riqueza pode crescer para todos. A chave é o crédito. Bancos emprestam dinheiro para novos negócios. Se o negócio dá lucro, o banco recebe o dinheiro de volta com juros. Esse ciclo de crédito e lucro impulsiona o crescimento econômico. Os governos também acreditam no crescimento infinito. Eles usam o crescimento para pagar dívidas e melhorar a sociedade. Mas o capitalismo também tem problemas, como desigualdade e danos ao meio ambiente. Mesmo assim, o credo capitalista domina o mundo moderno. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII. Máquinas a vapor substituíram o trabalho manual e animal. As fábricas cresceram rapidamente e produziram mais bens. Muitas pessoas deixaram o campo para trabalhar nas cidades. A vida nas cidades era difícil e as pessoas viviam em condições ruins. Crianças também trabalhavam longas horas nas fábricas. A produção em massa tornou os produtos mais baratos. Novas invenções mudaram o transporte e a comunicação. Trens e navios a vapor conectaram lugares distantes. A industrialização criou uma nova classe rica de donos de fábricas. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos. O governo aprovou leis para proteger os trabalhadores.
A Revolução Industrial mudou para sempre a forma como vivemos. A Revolução Científica nunca parou. Os cientistas continuam a fazer novas descobertas. A cada ano, aprendemos mais sobre o mundo. Essa revolução muda a forma como vivemos. A tecnologia avança muito rápido. Muitas coisas que existem hoje não existiam há 100 anos. A revolução permanente traz benefícios e problemas. Por exemplo, a medicina aumentou a expectativa de vida. Mas a tecnologia também causa poluição e mudanças climáticas. Os humanos nunca param de buscar conhecimento. Essa busca é uma característica da nossa espécie. A revolução permanente não tem fim previsível. Nós estamos sempre nos adaptando a novas realidades. O futuro será muito diferente do presente. No final do livro, Harari pergunta: os humanos modernos são mais felizes que os antigos? Ele explica que a felicidade não depende só de ter mais coisas. Os caçadores-coletores tinham menos bens, mas talvez fossem tão felizes quanto nós. A felicidade está ligada às expectativas e à química do cérebro. Nossos cérebros evoluíram para nos fazer querer mais, não para nos sentir satisfeitos. As revoluções agrícola, industrial e científica trouxeram conforto, mas não necessariamente felicidade. Harari sugere que a felicidade verdadeira pode vir de dentro, não de coisas externas. Muitas pessoas hoje têm ansiedade e estresse por causa da vida moderna. A tecnologia moderna nos deu mais poder, mas também mais responsabilidades. No fim, não sabemos se a humanidade é mais feliz do que era no passado. Talvez o conto de fadas felizes para sempre seja apenas uma ilusão. Harari conclui que precisamos refletir sobre o que realmente nos faz felizes. No capítulo 20, Harari fala sobre o futuro do Homo sapiens. A tecnologia está mudando os humanos muito rápido. Nós podemos criar novas formas de vida com engenharia genética. Os humanos podem se tornar deuses com essas ferramentas. Mas isso também pode destruir a espécie humana. A inteligência artificial pode ser mais esperta que nós. Nós podemos perder o controle da tecnologia. Talvez os humanos se transformem em algo diferente. O fim do Homo sapiens pode ser o começo de uma nova espécie. Harari pergunta: o que significa ser humano no futuro? A resposta não é clara. Precisamos pensar sobre essas questões agora. O capítulo termina com uma pergunta aberta.